Olá a todos, sejam bem-vindos ao penúltimo episódio da websérie Terceiro Ciclo do Cinema Amazonense. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores e históricos problemas do audiovisual local, a descontinuidade. A tônica da descontinuidade. Esse é o nome do livro mais importante sobre cinema do Amazonas. O autor é o saudoso professor da Universidade Federal do Estado, Narciso Lobo. A obra, de 1994, mostra como o audiovisual, o cinema amazonense, vive de ciclos, de momentos de alto desenvolvimento a outros em que praticamente nada acontece. Depois do primeiro ciclo com o Silvino Santos, nas décadas de 10 a 1930 do século passado, o cinema do Amazonas enfrentou um grande hiato, que só foi acabar 30 anos depois, com a geração cineclubista dos anos 60. E dessa geração até o novo ciclo, iniciado a partir de 2001, com a criação da Amazonas Film Commission, foram mais de 3 décadas. Ainda assim, a descontinuidade paira sobre o audiovisual amazonense. Isso atravessa tanto eventos quanto política de editais e também o processo de formação. No último vídeo eu falei sobre os eventos de cinema surgidos em Manaus dos anos 2000 para cá. De toda aquela lista, somente os mais recentes, Pirarucurta, Cine Bodó, Olhar do Norte e Matapi, seguem em andamento. O maior de todos, o Amazonas Film Festival, foi descontinuado em 2013, após 10 edições. Os cortes do setor cultural, a crise econômica que já se avizinhava e também as mudanças no rumo da política local levaram ao fim do evento. Já a Mostra do Cinema Amazonense, que surge como uma tentativa de criar espaço para a produção local após o término do Amazonas Film Festival, não conseguiu sobreviver sem investimento e terminou após 3 edições em 2017. A política de editais também vai aos trancos e barrancos. Com o fim do Amazonas Film Festival, por exemplo, também chegou ao fim o prêmio Banco da Ecoval de Roteiros, que permitiu a realização de produções como Um Rio Entre Nós, do Sérgio Andrade, e Strip Solidão, da Flávia Bitbol. O arranjo regional entre Ancine e Prefeitura de Manaus permitiu a realização do Prêmio Manaus de Audiovisual de 2018, mas provavelmente nós não vamos ver isso tão cedo nos próximos anos. Já o arranjo entre Ancine e Governo do Amazonas ficou apenas na promessa. Os editais do Prodave para as TVs públicas, que geraram 14 séries amazonenses com equipes locais, temáticas da região, foi descontinuado e não deve acontecer também em um futuro próximo. Já os editais da Ancine seguem em banho-maria, tanto para quem foi aprovado e que não consegue receber o dinheiro, quanto para quem espera novas oportunidades. Nesse cenário cada vez mais complicado, pelo menos a Lei Aldir Blanc acabou sendo um alívio temporário nesse tenso momento para o audiovisual amazonense. O maior golpe da descontinuidade, entretanto, está no campo da formação. Anunciado como um dos filhotes mais prósperos do Amazonas Film Festival, o curso de audiovisual da UEA surgiu como uma possibilidade de uma política pública realmente séria voltada para o setor. Investimentos para a compra de equipamentos foram feitos, parcerias com instituições de outros estados foram formulados e até o Rui Guerra participou de ciclos de oficinas na UEA. Porém, contudo, entretanto e todavia, após 2 turmas formadas, a UEA descontinuou o curso e tudo parou por ali. Tapa na cara da falta de visão veio quando 2 egressos do curso, o Bernardo Abinader e a Valentina Ricardo, conquistaram um feito histórico para o cinema do Amazonas. O Barco e o Rio, filme da produtora deles, a Fita Crepe Filmes, conquistou 5 quiquitos no Festival de Gramado 2020.
Verdade seja dita, a descontinuidade não é um mal exclusivo do cinema do Amazonas, e sim do cinema brasileiro como um todo. Muito disso se deve pela incapacidade da sociedade como um todo enxergar no entretenimento, no audiovisual, na cultura, uma forma de geração de emprego e de geração de receitas. A visão que se tem ainda é precária, a do entretenimento, a da diversão, que você vai lá, consome o produto, um filme, uma peça, um show e pronto, acabou. É isso que basta. E cultura é muito maior do que isso. E isso se agrava ainda mais quando a gente enfrenta crises políticas e econômicas. Logo, os próximos anos do cinema amazonense tendem a ser os piores das últimas décadas. Chato acabar um vídeo assim, né? Tenso para baixo, mas não tem outro jeito. Pelo menos temos vacinas e isso já é suficiente para a gente um dia enxergar uma luz no final do túnel. Senhoras e senhores, os comentários estão abertos. Fiquem à vontade para elogiar e, claro, também para detonar, por que não? A gente se encontra na próxima quarta-feira, dia do último vídeo dessa websérie. A gente se encontra, até lá, tchau!